12 e 13. Eu uso na NAA, Nova Almeida e Atualizada. Apocalipse 22, versículos 12 e 13, diz assim: Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um, segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém. Quero pensar algo muito simples com vocês nessa manhã, sobre dois princípios que a gente precisa viver em toda a nossa vida, principalmente na nossa vida com Deus, primeiramente, e na nossa vida com a nossa família, no nosso trabalho, nos nossos negócios, em tudo aquilo que a gente fizer, o primeiro e o último. Normalmente eu sou mais textual, menos temático no meu estilo de pregação, mas sobretudo a gente segue a voz do Espírito Santo, amém? Então hoje eu vou pregar um pouquinho diferente do que eu costumo pregar, mas esse é o tema que o Espírito Santo me deu. Poucas vezes acontece, mas quando o Evaldo me ligou há acho que uns 6 meses atrás, para a gente estar junto nesse tempo, quando eu desligo o telefone, essa mensagem já está no meu coração há alguns anos, e eu nunca tinha ministrado ela. Quando eu desligo o telefone, o Espírito Santo fala comigo: está na hora de ministrar sobre o primeiro e o último. Você vai ministrar lá na Siloé. Então essa palavra é uma palavra de Deus exatamente para o teu coração, amém? Que o teu coração e o meu estejam abertos ao Espírito Santo. Feche teus olhos por mais um minuto. Meu amigo Espírito Santo, nós honramos a tua presença nesse lugar. Obrigado pela oportunidade de conhecer uma igreja que honra tanto a tua presença, uma igreja tão rompida, tão cheia do Espírito. Obrigado por cada irmão ou irmã que está aqui nessa manhã com tanta expectativa da tua presença. Espírito Santo, mais uma vez, se manifesta, se move, nos molda, nos transforma, nos muda. Abra os nossos corações. Se há algum coração duro, se há algum coração frio, que seja quebrado e aberto nessa manhã pelo poder da tua palavra, Jesus. Que toda mente esteja cativo à tua presença, Jesus Cristo. Amém. Todo cristão deveria ser intenso em sua vida com Deus, intenso em seus relacionamentos. A palavra preguiça, a palavra mediocridade, a palavra frieza, a palavra mornidão não deveria estar no nosso dicionário cristão. Certamente nós passamos por períodos, por fases, por estações. Assim como o ano é dividido em 4 estações, existem tempos que parece que se a gente dobra os joelhos já sai chorando. Parece que tem tempos que a nossa fé sim está aquecida. Parece que tem tempos que a gente serve com muito mais alegria. Parece que tem tempos que a gente tem que lutar muito para encontrar a presença de Deus. Mas se tem uma coisa que a gente não pode ser, é conformado. Se tem uma coisa que a gente não pode ser, é alguém medíocre. E a palavra medíocre é alguém mediano, alguém que está conformado com a média, com o mínimo. No cristianismo, a intensidade, ela é um sinônimo do cristão. O cristão precisa ser intenso, inteiro, íntegro. A palavra íntegro significa isso, é ser inteiro. Por isso, o que eu quero pensar com vocês nessa manhã é que a gente possa viver cada dia com a expectativa como se fosse o primeiro dia. Que a gente possa viver cada dia com a entrega como se fosse o nosso último dia. Que a gente viva a cada amanhecer, que a cada nova oportunidade que Deus nos dá, que a gente tenha expectativa de que, como se fosse a primeira vez. Você lembra, você que é casado, quando você viu a sua esposa a primeira vez? Você lembra, você mulher, quando viu o seu marido a primeira vez? Você lembra quando você viu o seu filho a primeira vez?
O primeiro espiro, a primeira vez que ele colocou o pé na água salgada, eu estava lá também. Eu lembro da primeira vez que eu e minha esposa saímos para jantar juntos. E como era aquele sentimento. Lembra da primeira vez, você que faz faculdade ainda, quando entrou na primeira semana de prova? Como que era o estudo? Como que era a devoção para estudar? Eu lembro que eu tinha um professor que a gente trabalhava durante o dia e estudava à noite. E o professor dava muita matéria. Eu sou formado em psicologia. E ele dizia: você precisa estudar. E a gente falava para ele: mas professor, como? O que vocês falam da meia-noite às 6? Vou estudar. A primeira semana de prova, lembra disso? Você que está na escola, lembra quando foi a mudança para o tão temido colegial? Agora o professor vai ser tudo diferente. Aquela expectativa de encontrar agora talvez com novos amigos e ir para uma nova escola. A preparação, aquele preparo para se encontrar. Lembra a primeira vez que você aceitou Jesus Cristo e você queria cultuar na próxima semana? Lembra disso, de que quando você se encontrou com Deus, quando Deus cruzou o teu caminho, quando Jesus te encontrou, quando o Espírito falou contigo e você disse assim: eu não vejo a hora de ir para a igreja de novo. Eu não vejo a hora de ouvir de novo aquela mensagem, aquilo falou tanto comigo, eu preciso daquilo de novo. Lembra dessa expectativa de abrir a Bíblia pela manhã e dizer: Deus, fala comigo de novo. Eu quero ouvir a tua voz de novo. Sabe, é para esse lugar que eu quero te chamar nessa manhã. A expectativa do primeiro encontro. E talvez um dos encontros mais marcantes da Bíblia, Moisés, quando ele pede para ver a glória de Deus. Irmãos, eu fico pensando como que Moisés dormiu naquela noite. Porque Deus diz assim para Moisés: ô Moisés, amanhã de manhã você vai ver a minha glória. Eu me recordo do último bambu, Evaldo, que a gente veio com 4 homens no carro. E aí a gente ia vir na segunda-feira. Domingo a gente tem 2 celebrações, cedo e à noite. E aí eu me lembro que eu acordei 5h30 da manhã no domingo, desesperado na cama, dizendo: meu bem, os meninos passaram, já foram para o sul e eu fiquei. Era para ir 4 horas da manhã e agora eu estou aqui. Ela olhou para mim: Mateus, é domingo, é amanhã a viagem. Eu falei: graças a Deus. Se para viajar, às vezes, não sei se você é assim, para viajar de férias, a gente tem lá uma escola do Espírito que é às 5h55 da manhã. Nos primeiros dias a gente acorda no meio da noite desesperado: meu Deus, será que eu perdi a hora? Eu sou assim. Será que... Agora eu fico pensando, gente, Deus fala para Moisés: amanhã você vai ver a minha glória. Como que Moisés dormiu naquela noite? Como que foi o sono de Moisés? Mas antes de ir para Êxodo 33:18, que vai ser o texto que a gente vai pensar nessa manhã, eu quero te colocar dentro do texto. Talvez você não conheça a história, talvez você esteja nos visitando ou no começo da tua jornada de fé. Mas Moisés foi um grande líder que retirou o povo do Egito e levou até a terra prometida. Mas chegou um dia que Moisés subiu no alto de uma montanha e ele foi receber de Deus os 10 mandamentos. Ele fica 40 dias no cume da montanha. E quando ele recebe as tábuas da lei, nesses 40 dias o povo se perde, acha que Moisés havia morrido lá no cume da montanha, e o povo vai fazer um bezerro de ouro. Eles fazem um bezerro de ouro, fazem uma celebração. Deus fica irado com o povo, muitos ali são consumidos e mortos, e Deus diz: eu não vou mais ficar no meio desse povo pecador, eu vou embora. Por que Deus ia embora do meio do povo? Porque a santidade de Deus era tamanha e o pecado do povo era tamanho. Se Deus continuasse no meio do povo, todo o povo morreria. Deus é santo, 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 e o povo comete um grande pecado. Isso é uma história para outro dia, para outra oportunidade. Mas essa história de pecadinho e pecadão, que não existe, é tudo pecado,
Gente, quando a gente olha para Êxodo, Deus diz para o seu povo assim: o meu povo cometeu um grande pecado. Mas tudo bem. Aí, então, o povo comete esse pecado, só que Moisés ama o seu povo. Moisés ama a presença de Deus. Moisés parece que canta a música que a gente acabou de cantar: se a tua presença está aqui, eu quero ficar aqui, mas se ela vai para lá, eu vou para lá. Moisés diz então para Deus: Deus, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Deus, o que nos diferencia dos outros povos é a tua presença. Não somos um povo numeroso, mas é a tua presença que faz a diferença. Então Deus cede ao pedido de Moisés, e Deus diz para Moisés: sim, a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Só que Moisés não estava satisfeito com isso. Moisés queria ainda mais. Êxodo 33, 18. Então Moisés disse: eu peço que me mostres a tua glória. Será que a gente pode orar isso juntos nessa manhã? 1, 2, 3. Eu peço que me mostres a tua glória. E o Senhor respondeu: tá bom, Moisés, eu vou fazer passar toda a minha bondade diante de você, e proclamarei o meu nome, o nome do Senhor, perdão, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face. Porque ninguém verá a minha face e viverá. E disse mais o Senhor: eis aqui, Moisés, um lugar pertinho de mim, onde você ficará sobre a rocha. E quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda, na fenda da rocha, e cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Gente, Moisés já tinha experimentado muito de Deus. Moisés já tinha falado com Deus face a face. Quando Miriam questiona Moisés, Deus vai para Miriam e diz assim: com ele eu falo face a face, a minha conversa com ele é diferente. Moisés é meu amigo. Moisés já tinha testemunhado de manifestações, de milagres. Gente, as 10 maravilhas do Egito. Moisés já tinha visto coluna de fogo, coluna de nuvem, a glória densa da presença. Moisés já tinha ido para o monte e a glória tinha tocado a montanha, fumaça, trovão, relâmpagos, fumegando. Ainda assim, Moisés quer experimentar demais da presença de Deus. Mesmo tendo vivido tanto, mesmo tendo experimentado tanto de Deus, Moisés queria um pouquinho mais. Moisés queria ver algo que ele ainda não tinha visto. Eu não sei se você já começou a sua caminhada com Deus agora, se você teve algumas experiências, ou se você já teve muitas experiências. Talvez você já viu muitos milagres, talvez você já experimentou muito de Deus, talvez você já recebeu provisão, talvez você recebeu muitos toques do Senhor Deus. Mas deixa eu te lembrar, ainda existe um novo nível de glória preparado para aqueles que têm fome da presença de Deus. Nós passaremos a eternidade para conhecê-lo. Nós passaremos durante toda a eternidade conhecendo ao nosso Deus. Aqui existe uma comunidade que já experimentou muito de Deus, mas deixa eu profetizar nessa manhã: há um novo nível de glória vindo sobre esse Siloé, um novo nível de manifestação, um novo nível de presença, algo novo da presença de Deus, que nós iremos desfrutar juntos. Amém? Amém. Então, capítulo 34, versículo 1, o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras. Moisés ficou nervoso na primeira vez e quebrou as tábuas. Agora escreva como nas primeiras tábuas que você quebrou.
e prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã no Monte Sinai e se apresente diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ovelhas, nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu ao Monte Sinai, como o Senhor havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas. Como que foi a expectativa de Moisés naquela noite? Amanhã cedo você vai se encontrar. Eu fico pensando, se houvesse um barulhinho de galho quebrando lá com Moisés ia acordar. Se houvesse um vento diferente, Moisés ia despertar. Como que foi a expectativa de se encontrar com Deus? Talvez seja isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Não sejam como os insensatos, mas sejam como os sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são bons. Meu irmão, minha irmã, eu quero te lembrar e te encorajar. Viva cada dia com Deus como se fosse o primeiro dia que você fosse encontrar com Deus. Viva com a expectativa de se encontrar com Deus como se fosse a primeira vez. Não tem como ter uma vida mais ou menos se a gente ter o entendimento que o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, é aquele que vai se encontrar com a gente a cada novo amanhecer. Leia a Bíblia como se fosse a primeira vez. Se apaixone pelas Escrituras novamente. Se apaixone pela oração novamente. Se apaixone pelo jejum novamente. Se apaixone pelo serviço a Cristo Jesus novamente. A vida com Deus não é monótona, chata, tediosa. Não é vir aqui todo domingo, sentar, ouvir e ir embora. A vida com Deus é uma vida intensa, cheia de expectativa de que algo novo o Senhor fará no dia de hoje. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem, almejem, esperem, tenham fome do genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Que o Espírito Santo brote um novo desejo, uma nova paixão, uma nova expectativa pela sua presença a cada novo amanhecer. Irmãos, quantos cegos tinham em Jerusalém? Milhares. Quantas pessoas enfermas tocaram em Jesus? Multidões. Mas apenas uma mulher com fluxo de sangue foi curada. Porque aquela mulher tinha uma expectativa diferente. Aquela mulher foi para Jesus com uma fome no coração, dizendo: é hoje que o meu milagre vai acontecer, é hoje que essa doença vai cessar, é hoje que eu toco em Jesus Cristo e Ele muda a minha vida. Eu estou sofrendo há 10 anos, mas é hoje que isso muda. Aquela mulher com grande expectativa, quando ela toca em Jesus Cristo, Jesus diz: quem me tocou? Porque de mim saiu virtude. Irmãos, guarde isso. Deus não responde à necessidade, Deus responde à fome. Deus não responde. Gente, quantos doentes tinham lá? Mas apenas uma mulher tinha fome. Apenas uma mulher tinha fome. Que na Siloé o Espírito Santo encontre homens e mulheres famintos, famintas pela presença do Espírito Santo. Não é em 2026, não é em 2027. Se você tiver fome, pode ser nessa manhã que o Espírito Santo pode te tocar. Pode ser hoje, pode ser aqui, pode ser agora. Aumente a tua expectativa, porque o poderoso nome de Jesus Cristo está aqui entre nós.
Tem a expectativa do princípio, a expectativa do primeiro encontro. Eu oro para que o Espírito Santo te acorde nesses dias. Eu oro a mesma oração que o apóstolo Paulo fez: desperta tu que dormes, e Cristo te iluminará. Amém. Ninguém foi salvo. Você conhece o crente 3S? Conhece o crente 3S ou não? Não? É o crente salvo, sentado e sossegado. Eu estou salvo, pastor. Sentei e sosseguei. O crente 3S. Conhece ou não? Tem uns, aqui não tem nenhum, né? Aleluia. Tem nenhum assim. Jesus não salvou ninguém para a gente ficar sentado, salvo, sentado e sossegado. De forma nenhuma. A cada novo amanhecer, as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós. Em todas as esferas da nossa vida, viva com a expectativa, como se fosse o primeiro dia. Fazem 7 anos, vai para 8 anos, e todas as manhãs eu faço café da minha família. Todas as manhãs eu movo café, faço ovo mexido, pão queijo, põe a mesa. Porque ter uma família, gente, não é normal. Ter uma esposa que te ama não é normal. Ter um filho sentado à mesa não é normal. Quando foi que a gente perdeu a expectativa de almoçar em domingo com a família? No trabalho, a expectativa de a gente iniciar uma semana. Quando foi que a gente perdeu isso? Na faculdade. E quando se lembra do quanto de presente ganhava no namoro? Diga aleluia. Cadê as mulheres que ganhavam flor aí? Continua ganhando, aleluia, em nome de Jesus. Olha o Espírito falando aí. Viva com a expectativa do primeiro dia. Versículo de número 5, Êxodo 34. Está fazendo sentido, gente? Amém? Amém. E o Senhor desceu na nuvem. E o Senhor desceu na nuvem. E esteve ali junto de Moisés. Olha isso, gente. Deus atendeu o pedido de Moisés. E o Senhor então passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos, e dos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se eu alcancei o favor diante de ti, continua no meio de nós, porque esse povo é teimoso. Perdoa não a iniquidade deles, a nossa iniquidade. Perdoa não o pecado deles, mas o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Amém. Quando Deus passa diante de Moisés, Moisés se dobra imediatamente. Imediatamente, ao ver a glória de Deus, Moisés decide dedicar toda a sua vida a Deus. Moisés tinha aproximadamente 81 ou 82 anos quando ele teve essa experiência com Deus. Quando ele termina os seus dias, ele tem 120 anos. Dos 80 aos 120, servindo com intensidade, entregando tudo como se fosse o último dia, entregando, servindo, amando, cuidando, resolvendo, correndo, indo para lá, para cá. Moisés se compromete com Deus e entrega tudo como se fosse o último dia. Diga assim comigo: eu vou entregar. Eu vou entregar. Diga assim comigo: eu vou entregar. Eu vou entregar Tudo. tudo Como se fosse o último dia. como se fosse o último dia. Deuteronômio 34, versículo de número 7 diz assim: Moisés tinha 120
os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Aleluia. Moisés, depois de ver a glória de Deus, nunca mais viveu para si. Moisés viveu para Deus e para servir o povo. Viveu para Deus e para servir o povo. Moisés, com 120 anos, ainda tinha vigor. Vai acontecer assim comigo e com você. O final dos nossos dias vai ser mais apaixonado que o começo. No final da nossa história, nós vamos transferir a nossa paixão para os nossos filhos, para os nossos netos, as nossas gerações. Tem alguém recebendo essa palavra nessa manhã? As futuras gerações serão mais apaixonadas pela causa de Cristo que a gente, porque nós iremos queimar até o fim. Evaldo, eu me lembro da primeira vez que eu ministrei aqui nessa casa. Ainda era no outro lugar, no final da mensagem. Eu nunca vou me esquecer disso. Uma senhora de 85 anos, eu nem sei se ela está aqui nessa manhã, não sei se era 85, mas era uma senhora bem idosa, com os olhos verdes, azuis assim, chega a dar raiva na gente. Ela chegou, ela me abraçou, ela falou assim: pastor, eu ainda quero mais do Espírito Santo. Eu não sei quantos anos aquela mulher tinha, mas idoso mexe comigo, gente. Que eu acredito que quanto mais seco o graveto, mais fogo ele vai pegar. Quanto mais idoso a gente ficar, mais apaixonado por Jesus a gente vai ser. A gente vai ficar sentadinho numa cadeira. Não, não, não. A gente vai transferir a paixão para os mais jovens. A gente vai transferir a nossa experiência, porque a gente vai morrer até o último dia. A gente vai entregar tudo que Deus nos deu. Vamos entregar tudo que Deus nos deu. Esse é o compromisso que a gente tem que fazer nessa manhã. Tudo aquilo que a gente fizer, a gente tem que fazer com todas as nossas forças. Olha o que diz no final da história de Moisés, Deuteronômio capítulo 34, versículo 10. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com que o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que por ordem do Senhor ele fez na terra do Egito. A Faraó e todos os oficiais e toda a sua terra, nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes, terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Deixa eu te fazer uma pergunta. E se esse fosse o teu último culto? Se esse fosse o teu último culto, como ele seria? Se esse fosse o teu último almoço em família de domingo, como ele seria? Se essa fosse a última oportunidade de você abraçar os teus filhos, como seria esse abraço? Se essa fosse a última oportunidade de cultuar o teu Deus, como seria o teu culto? A pergunta é: alguém aqui tem a consciência que esse não vai ser o nosso último culto? Alguém tem a certeza, a convicção que domingo que vem vai estar aqui? Nenhum de nós pode acrescentar um côvado sequer na nossa vida. Agora, por que a gente faz as coisas entregando mais ou menos? Por que a gente bate o cartão na empresa, senta na mesa e não trabalha? Por que a gente não ama o próximo como se fosse a última vez que a gente fosse vê-lo? Eu não estou aqui para te emocionar, mas deixa eu contar um pouquinho da minha história. Meu pai tinha 56 anos quando Jesus decidiu levar ele. Em fevereiro de 2021, a Covid afetou toda a nossa casa, toda a nossa família. Meu pai era pastor. Meu pai foi nascido e criado em Ponte Alta do Norte, interior de Santa Catarina. Meu pai sempre comprometido com Deus. Teve um período muito tenebroso, mas Jesus o resgatou. Mas em fevereiro de 2021, Deus decide levar o meu pai.
trabalhar com ele na igreja, na ONG. A gente tem uma organização que cuida dos moradores em situação de rua da nossa cidade. Eu comecei a trabalhar com ele. Meu pai tinha um jeito de liderança muito diferente da minha. Outra geração, outro entendimento, homem de Deus, santo, temente ao Senhor, mas com um estilo de liderança diferente do meu. E a gente começa a ter muitos embates e muitas discussões, e algumas coisas começam a entrar no meu coração. E eu começo a honrar meu pai com os lábios, mas não com o meu coração. Eu começo a honrá-lo de lábios, mas não com o coração. Com o coração sempre ficava uma vírgula. Então foi natural a gente começar a se afastar um pouco. E aí vem um dia do encontro dos pastores do Bambu. Meu pai decide sentar na cadeira onde a gente tem um momento lava-pés, onde os pastores mostram a sua vulnerabilidade. Meu pai confessa algumas coisas, fala, chora muito. Naquele momento, diante de todos os pastores, muitos amigos, eu devia ter uns, sei lá, uns 25, hoje eu estou com 31, 26, não sei. E aí eu ajoelho na frente do meu pai. E eu falo, meu pai, diante de todos aqui, eu quero te dizer, eu te honrava de lábios, mas eu não te honrava de coração. Meu pai, eu quero te pedir perdão, pai, porque por fora eu te obedecia, mas por dentro eu estava em rebeldia. Por fora eu concordava, mas por dentro eu ficava às vezes transtornado. Meu pai, me perdoa. Me perdoa, eu não quero mais viver essa relação fria, pai. E a partir daquele ali, a partir daquele ano, a partir daquele tempo, a gente viveu 2 anos uma relação completamente diferente. Agora, o que eu não sabia é que 2 anos depois, Deus decidiria recolher o meu pai. Irmãos, meu pai nunca vai poder almoçar com o Levi. Isso é duro para mim. É muito triste. Eu ainda estou sendo curado nesse processo. Não é fácil, irmão. Por que eu falo isso tudo para você? Porque não é normal sentar na mesa do domingo e ter a esposa do lado. Se a gente soubesse que esse é o nosso último domingo, será que a gente ficaria tanto nas redes sociais? Será que a gente gastaria tanto tempo com futilidade? Será que a gente não se amaria mais? Será que a gente não se abraça? Será que a gente não entregaria mais? O meu chamado para Siloé, o chamado do Espírito para nós hoje é: entregue todo o seu amor aos seus, como fosse o último dia. Entregue tudo a Deus, como se fosse a tua última oportunidade. Jesus diz em João capítulo 9, versículo 4, assim: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Eu gosto muito, irmãos, de um soldado de Davi chamado Eleazar. 2 Samuel 23, 9 e 10 diz assim. 2 Samuel 23, 9 e 10 diz assim: depois dele, Eleazar, filho de Dodo, filho de Aiô, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha, quando os filhos de Israel, guarde isso, quando os filhos de Israel já haviam se retirado, Eleazar, se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudado na espada. Naquele dia
e o povo voltou para onde Eleazar estava, somente para pegar os despojos. Enquanto todos fugiram da batalha, Eleazar permaneceu. Eleazar permaneceu com a espada grudada na mão. Enquanto os guerreiros foram embora, Eleazar permanece firme, lutando contra os guerreiros. A espada se torna uma extensão do corpo daquele soldado. A câimbra foi tão grande, a luta foi tão intensa, que a espada gruda na sua mão. A intensidade desse homem me chama a atenção. Meu irmão, minha irmã, vai ser assim comigo, com você. Os outros podem fugir, os outros podem esfriar, os outros podem abandonar na fé. 10.000 podem cair ao teu lado, 1.000 à tua direita, mas eu e você não seremos atingidos. Nós iremos permanecer com a espada grudada na mão. Nós vamos entregar até o último dia. Nós seremos como Eleazar. A espada que está sendo esquecida por muitos vai permanecer nas nossas mãos até o final do dia. Em nome de Jesus. Muitos estão deixando a espada empoeirada dentro da gaveta, mas nós falaremos como Davi: eu não, Senhor, eu escondi a palavra no meu coração para não pecar contra ti. Muitos estão caindo, se desviando, deixando de entregar, mas eu e você entregaremos tudo como se fosse o último dia. Entregue todo o seu amor a Deus. Entregue todo o seu amor à sua família. Entregue todo o amor ao próximo. Faça tudo o que você puder com todas as tuas forças. Chega de vir ao templo e não participar da vida da igreja. Chega de vir aqui para ouvir as canções e não adorar aquele que é digno de receber glória, honra e poder. Chega de estar no almoço de família, mas não estar presente naquele lugar. Chega de não reconhecer o amor dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Chega de bater o ponto da empresa e não entregar tudo ali onde você está. Maridos, amem suas esposas com todas as suas forças. Esposas, amem os seus maridos com todas as suas forças. Pai, amem os seus filhos com todas as suas forças. Filhos, amem os seus pais com todas as suas forças. Deixa eu dar uma palavra para os filhos aqui. Você nunca vai saber quando vai ser o último dia dos seus pais. Se tem algo para resolver, resolva logo, agora. Chega de assistir a vida cristã do sofá. Nós temos uma vida curta, o tempo está passando. Aproveitar ao máximo cada oportunidade. Talvez o apóstolo Paulo estava dizendo para nós que a gente precisa gastar o nosso tempo com aquilo que é mais importante: conhecer a Cristo Jesus e torná-lo conhecido. A causa mais importante da vida é conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Onde estamos investindo o nosso tempo? Naquilo que é passageiro ou naquilo que é eterno? Agora, eu não podia deixar de falar. Moisés, ele pede para Deus: Deus, eu quero ver a tua glória. Vamos pensar que aqui é a fenda da rocha. Moisés se esconde na fenda da rocha. Deus diz para Moisés: eu vou atender o teu pedido e eu vou passar adiante de você, mas ninguém que vê a minha face é capaz de sobreviver, de viver. Eu vou passar, eu vou colocar a minha mão, você vai estar na fenda da rocha, e depois que eu passar, você vai me ver de costas. Moisés fica escondido em um lugar chamado a fenda da rocha. Nós podemos ver a Deus em um lugar apenas. A rocha eterna é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a rocha que nós podemos ver a Deus. Jesus Cristo é o filtro no qual nós podemos ver a glória de Deus. Você já tentou olhar para o sol sem óculos?
a visão é ofuscada, o brilho, você fica ruim as vistas um pouquinho. Você precisa colocar um óculos escuro e aí talvez você consiga enxergar o sol. Cristo é o filtro, o qual nós podemos ver agora a glória de Deus. E é interessante que Moisés, ele não fica em cima da rocha, ele fica na fenda da rocha, no buraco da rocha. Jesus Cristo é aquele que foi fendido na cruz. Jesus Cristo foi aquele que foi aberto na cruz. Abriram Jesus Cristo do lado, abriram seus pés, suas mãos, e a partir de agora, em Cristo, nós podemos ver a Deus. Colossenses capítulo 3, versículo de número 3 diz assim: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aleluia. Deixa eu te dizer, se você está em Cristo, agora nós podemos ver a Deus. Se nós estamos em Cristo, Ele é o primeiro e o último. Nós conseguimos entregar tudo como se fosse o último dia, e conseguimos ter expectativa de viver cada dia como se fosse o primeiro, porque Cristo é aquele que é o primeiro e o último. Somente em Jesus Cristo nós podemos conhecer a Deus sem sermos consumidos. Meu chamado do Espírito para nós hoje, mano, me ajuda, pode subir. O chamado do Espírito para nós hoje é: a gente precisa viver com expectativa, como se cada dia fosse o nosso primeiro dia. E nós precisamos viver com uma entrega, como se cada dia fosse o último dia. Que o Espírito Santo reacenda em nós a expectativa do amor, de amar a Jesus Cristo como se fosse a primeira vez. Que o Espírito Santo ative em nós uma ousadia, força e vigor, para que a gente entregue tudo como se fosse a última vez. Que possamos acordar amanhã pela manhã com a expectativa de que como se fosse o primeiro dia. Que a gente possa acordar como Moisés e dizer: hoje eu vou ver a glória de Deus, hoje eu vou ver o Senhor, hoje eu vou ver a minha família, hoje eu vou trabalhar, hoje eu vou ver os meus, hoje eu vou viver uma semana sobrenatural. Essa semana o Espírito vai se mover. Por isso está aqui no domingo, no primeiro dia da semana, para buscar o teu Deus, porque não é normal a gente viver a vida com Deus. Viva com a expectativa de cada dia como se fosse o primeiro. E quando você deitar no teu travesseiro nessa noite, que você possa estar cansado, exaurido, e dito assim: hoje eu entreguei tudo. Como seria o nosso evangelismo se fosse o nosso último dia? Como seria a nossa oração se fosse a última oração nossa? Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Fique de pé no teu lugar. Eu quero te fazer um convite hoje, para que você faça como se fosse a tua última oração nessa manhã. Eu queria te fazer um convite hoje, para que você terminasse esse culto como se fosse o último culto teu nessa manhã. Eu queria te fazer esse convite para que você aplique esses dois princípios em toda a tua vida. Não julgue que ainda tenha alcançado, não, mas uma coisa eu faço: esqueça das coisas que para trás ficam. Esses são dois conceitos muito simples, mas a gente precisa decidir viver todo dia. A expectativa de acordar pela manhã, de encontrar pela manhã o nosso Deus, de encontrar os nossos, de amar o próximo, de fazer a obra do Senhor, entregar tudo como se fosse a última vez. Ao chamado do Espírito para nós nessa manhã. E Evaldo, diante do Senhor Deus, aqui a gente busca muito a Deus, o Espírito Santo. A gente tem muito amor de falar algumas coisas, mas
creio que esse mesmo pedido de Moisés é o pedido que a Siloé está fazendo. Deus, mostra a mim a tua glória. Esse é o pedido da Siloé para Deus. E sabe qual é a palavra de Deus para esse tempo? Deus está cedendo para vocês. Deus está dizendo para vocês: eu vou mostrar a minha glória a vocês. Eu vou mostrar uma face do meu rosto que vocês ainda não viram. Eu vou mostrar a vocês cultos tão densos da presença dele que homens e mulheres não aguentarão ficar de pé nos encontros, nos retiros. Haverá tanto da presença de Deus que as pessoas
você acordar para a realidade do que Ele tem para você. Você é muito precioso e muito preciosa aos olhos do Senhor. Ele tem um plano incrível para a sua vida. E sabe, nós não vamos à frente sem você, nós vamos juntos. E Ele está trazendo você para essa realidade. Creia, em nome de Jesus. Enquanto você está por aí, eu queria que os que estão em pé, estão aí nos bancos, tocassem um ao outro. Em nome de Jesus, considere que esse tocar não é o tocar do pastor, não é o tocar da religião. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo habita